Tereré com o pastor. Vai. Pode mais rápido isso. Deus é bom demais. Bora lá, ó. Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o pastor Edmilson Carmo. Você está no meu canal. Acredito que você já percebeu que hoje eu estou com uma convidada aqui, top das tops. Minha esposa está comigo hoje. Como nós estamos aí no mês do Dia dos Namorados, nós já aproveitamos para falar um pouco do nosso testemunho, de como conhecemos, o que aconteceu, como Deus estava nos guiando para tudo dar certo e o nome dele ser glorificado. Então hoje eu trouxe ela, vai se apresentar. Graça e paz, eu sou a Ana Lígia, estou aqui hoje para participar aí, vamos lá, contar um pouquinho da nossa história. Glória a Jesus, vai ser benção. Ó, eu quero ler um versículo. Você que ainda não é inscrito no canal, não sei se você sabe, não paga nada para se inscrever. É só apertar aí embaixo onde está escrito em vermelho, inscreva-se. Você clicou, depois deixa um joinha aí, tá bênção pura. Vai lá para aquele sininho, clica também, aí fechou. Toda quarta-feira você recebe um vídeo novo para a glória do nome do Senhor. Romanos, capítulo 8, versículo de número 28. Está escrito assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo escreve isso para a igreja, deixando bem claro que independente de como eu esteja vivendo, como está a minha vida, tudo isso vai cooperar para o bem. Então, ou seja, Deus é quem está guiando os passos daquele que serve a Deus, tá? Sei lá, por onde a gente começa falando desse testemunho? Primeiro eu falo de mim aqui, você fala de você lá, como é que vai ser? Assim? Nós nem ensaiamos isso não, tá? Foi só um... conheci Cristo. Cristo já me conhecia. Deus seja louvado por isso. Cristo me chamou, eu tocava na noite, comecei a servir a Cristo. E eu lembro quando eu vim para a igreja, eu fiz um voto com Deus. Diante de Deus, em meu coração, eu falei para Deus: Deus, eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida, com a minha vida, para fazer em mim e através de mim. Então eu quero fazer um propósito com o Senhor. Eu quero, amanhã ou depois, eu tenho um propósito, um chamado. Eu quero viver uma vida em família, coisa que eu não sabia o que era antes da minha esposa, até porque, para quem já conhece minha história, sabe, eu perdi meu pai quando eu tinha 9 anos de idade. Meu pai morreu com câncer no cérebro. Minha mãe se tornou alcoólatra. Começou a beber todos os dias, saía de casa, ficava 2, 3 dias fora. Aí depois minha mãe foi assassinada. Então, assim, a minha vida em família era isso, né? Meus irmãos, eu sou o mais novo da minha casa, meus irmãos, cada um ficava num canto, era quase que cada um por si. Meu irmão mais velho, na época, morava com alguém, o outro vivia só na farra, e eu em casa, cuidando da minha mãe ficando com a minha mãe por um tempo, até o período em que ela foi assassinada. Então, assim, não sabia bem o que era uma vida em família, aprontava muito, tocava pagode, bagunçava, não sabia o que era ter vida em família. Então, quando eu vim para a igreja, eu disse para Deus, Deus, eu quero servir ao Senhor, mas eu tenho vontade de ter uma família completamente diferente da que eu tinha. Eu quero ser pai, eu quero ser marido, eu quero ser diferente. E eu fiz um voto, eu disse: Deus, eu só vou encostar, a partir de hoje, na mulher que o Senhor falar para mim: essa é a tua esposa. E eu orei, entreguei isso diante do Senhor. E eu pensei: daqui um ano no máximo aparece alguém aí, e aí viveremos felizes para sempre. Só que o tempo foi passando. Eu comecei a pregar muito cedo. Desde que eu cheguei na igreja, eu comecei a pregar muito cedo. As pessoas me levavam para contar testemunho. Eu ia na igreja para testemunhar. Então eu comecei a pregar. Prego numa igreja aqui, em outra ali. E aí, eu sei que passaram 5 anos, a gente tem que encurtar a história, mas passaram 5 anos que eu estava esperando em Deus, sem saber o que era ter um relacionamento com ninguém, nem saber o que era andar de mão dada com alguém na praça tomar um sorvete, nada, porque eu estava dizendo para Deus: enquanto o Senhor não me mostrar quem é minha esposa, eu não quero saber de nada, não vou ficar de namorico com ninguém, eu quero casar com alguém. E aí eu sei que eu fui chamado para pregar em uma igreja em Araçatuba, interior de São Paulo. Na verdade, eu fui para pregar em Vicentinópolis, né, primeira vez, e aí em Araçatuba também, em algumas igrejas por ali. Fiz um propósito com Deus de 21 dias em jejum, um propósito, né, jejum de Daniel, comendo só
fruta, mandioca, eu não como verdura. Então eu ficava comendo só mandioca, batata e algumas frutas. E nisso ela estava fazendo esse propósito lá também, em Araçatuba. A gente nunca tinha se conhecido. Eu fiz o propósito para encerrar o propósito e ir pregar na igreja. Ela fez o propósito para encerrar o propósito naquela semana também. Quer falar um pouco da sua vida lá, até eu chegar lá na igreja lá? Bom, eu me converti entre quase 18 anos, 17 para 18 anos. Eu fui a primeira da minha família, né, a aceitar Jesus, a entregar a vida a Cristo. E aí, depois disso, eu levei a minha prima, Tainá, minha irmã, minha mãe. E aí, por último, meu pai. E quando eu conheci meu esposo, eu já estava com 21, então eu já estava com quase 4 anos na igreja. E como ele acabou de dizer, quando a gente se conheceu, há uma semana antes, eu tinha feito o jejum de Daniel. E eu fiz o jejum com o propósito de que Deus me mostrasse, né? Que Deus trouxesse o meu marido, me apresentasse, né? Traga meu príncipe encantado, Jesus. A pessoa que eu ficaria casada pro resto da vida. E aí eu encerrei, e aí uma semana depois a gente se conheceu. Fui pregar na igreja. Cheguei para pregar, ministrei a palavra. Quando acabou o culto, a mãe dela foi lá na frente. Acabava o culto, o pessoal vinha para frente para a gente orar. O pessoal veio, né, para orar, orei, o pessoal aceitou Jesus, aquela coisa toda. Quando o pessoal, pode voltar para os seus lugares, acabou o culto, a mãe dela me chamou no canto: pastor, o senhor não ora pela minha filha? Eu digo: claro que oro, cadê a tua filha? Ela disse: então, pastor, é que ela não veio, mas eu trouxe uma foto, o senhor ora pela foto? Eu digo: claro que eu oro, irmã, tranquilo. E nisso, acontecia muito de eu ir numa igreja e às vezes até mãe de alguém vir: pastor, minha filha é uma benção, aquela coisa. E eu estava esperando em Deus e eu precisava ter uma certeza de Deus. Eu dizia: não, que legal, tua filha é uma benção, que legal. Aí veio a mãe dela com uma foto, disse: pastor, o senhor ora pela minha filha? Eu digo: claro que eu oro. E estou procurando a filha dela. Eu digo: não, pastor, mas o senhor ora por uma foto também? Eu digo: oro, me dá a foto. Eu peguei a foto. Quando eu peguei a foto para orar e olhei para a foto, Deus falou no meu coração: essa é a sua esposa. Aí eu olhei com mais cuidado para a foto, né? Eu digo: pera aí. Aí eu olhei e falei: Jesus, se for o senhor mesmo que estiver falando, pegou eu, Jesus, eu topo. Aí eu fiz a oração, né? Já louco para terminar a oração, para perguntar para aquela irmã: onde que está a sua filha, dona? Aí eu orei por ela, acabei de orar, disse: minha irmã, eu vou estar na igreja tal amanhã, a senhora sabe onde fica? Ela disse: sim, fica ali perto de não sei de onde. Eu digo: então, eu vou lá pregar amanhã. Eu não sei se era amanhã, não era no outro dia, né? Na verdade, foi assim: a minha mãe foi na igreja que você foi pregar e no outro dia você ia pregar em uma igreja, que não era a minha, que a gente se conheceu na minha igreja, né? E aí... E você não estava? Não, e aí eu não estava. Tinha faltado o culto, misericórdia, Jesus. Não. Quase que perdeu a bênção. O dia que minha mãe foi lá em Vicentinópolis. Tá. E aí, no outro dia, você ia ministrar em uma igreja. Em Araçatuba. Em Araçatuba. Verdade. Ela foi para uma cidade, eu preguei lá, e aí eu ia estar em Araçatuba, que era na cidade dela. Uhum. E eu falei: olha, leva ela lá, porque eu preciso orar pela tua filha mesmo com imposição de mãos. Eu precisava agir, né, gente? Deus havia falado para mim que era minha esposa. Eu falei: eu preciso conhecer essa menina. Eu tô em Araçatuba, 1.200 quilômetros quase da minha casa. Digo: gente, eu vou pregar em algumas igrejas e vou embora para casa. Naquela época não tinha WhatsApp, nada dessas coisas. Eu digo: gente, Orkut, né? Era MSN. MSN, Eu digo: gente, não vou ver essa menina nunca mais na vida. Então eu preciso amarrar ela aqui e levar embora. Junto aqui, ó. Aí eu chamei ela, né, a irmã, minha sogra hoje. Falei: irmã, vou pregar lá em tal lugar, leva ela, que eu preciso orar por ela. Aí a irmã, de uma igreja bem pentecostal, ela disse assim: pastor, é mistério? Eu dei um pulo e falei: irmã, é manto. Ela falou: você tem algum mistério para entregar para ela? Eu digo: irmão, eu tenho um manto para desenrolar. Eu tenho um manto para entregar para ela, a senhora precisa ir. Ela disse: pastor... até hoje, mano. Ela disse: pastor, eu levo ela nem que seja amarrada. Eu falei: leva amarrada, que chega lá, eu desamarro ela, irmã. E aí... a irmã chegou na casa dela no outro dia, desesperada. No mesmo dia, né? No mesmo dia, gente, a minha mãe, pensa numa mulher que insistiu.
ela só falava nisso, até no outro dia, o tempo inteiro. Ela falava, você vai, não vai? Não, você tem que ir, porque você tem que conhecer esse pastor, porque, olha, depois ele vai embora para Cuiabá e você nunca mais vai ver ele. E eu, mãe, mas por quê, né? Eu queria entender por que aquela insistência. Não, porque ele é muito usado por Deus e ele já falou que ele tem algo de Deus para falar com você, que não sei o quê, e insistiu. Insistiu, essa mulher insistiu. Dá detalhe. Ela falou assim, eu acho que ele é solteiro. Aí ela pegou e falou assim... E a minha mãe sabia, né? A minha mãe, a gente sempre fazia propósito junto, de oração e tudo. Então, a minha mãe sabia que eu tava orando em prol disso. Aí a minha mãe falou assim, olha, e tem mais uma. Eu acho que ele é solteiro, porque eu olhei, eu não vi aliança nenhuma na mão dele. Falei, mãe... E aí ela falou assim, mas ele é muito sério, não sei, né? Depois a gente vai saber. E insistiu. E aí nós fomos. Pregava com aquela cara de bravo, sabe? Aí... você me conheceu na igreja, não é verdade? Aí eu fui pregar, no outro dia cheguei na igreja, aí o pessoal, eu estava hospedado em algum lugar, né? Nem lembro onde eu estava, na casa dos pastores, eu fui depois, né? Tá, aí me buscaram onde eu estava, me levaram na igreja. Quando eu pararam comigo na porta da igreja para eu descer para pregar, ela já estava quase que na porta da igreja, né? Eu estava na porta, eu estava com o meu pai na porta, porque na época eu era líder dos jovens da igreja, e aí a gente estava vendendo pizza na porta da igreja, mini pizza, né, para arrecadar dinheiro. E aí eu tava pro lado de fora. A pastora da igreja, ela quer matar eu até hoje, porque eu levei ela embora, trouxe ela embora. Peguei a líder dos jovens e falei, vamos embora pra Cuiabá. Aí eu parei, desci do carro, ela veio. Pastor, minha mãe falou que o senhor quer orar por mim. Eu olhei ela de cima e embaixo, assim, bem rapidinho, sabe? Eita! Aí eu olhei pra ela e falei assim, irmã, eu preciso orar por você, mas só depois que eu pregar. Eu falei, essa menina precisa me ver pregando, né? Pra ela... Falei, só depois que eu pregar. Ela, sim, senhor. Aí ficou lá esperando. Eu preguei de suar a meia naquele dia. Falei, e comeu pizza até não querer mais, irmãos. Isso aí a gente não precisa falar, pizza. Muita pizza. Toda hora ele ia lá pegar. Porque ela tava vendendo pizza. Aí eu precisava comer todas as pizzas pra falar com ela. Aí eu preguei de suar a meia. Eu usei tudo quanto é versículo bíblico que eu sabia decorado. Eu falei, essa menina tem que saber que eu sei pregar mesmo. Aí preguei. Aí depois ela tava vendendo pizza. Eu sei que comprei umas 5 pizzas. Mini pizza. Eu não ia comer tudo isso, mas eu precisava estar indo lá toda hora, né? Ela falou, mais uma pizza. Eu comprei 5. E aí eu sei que conversamos ali, bem rapidinho. Eu vi que ela já estava apaixonada por mim. Convencido. Não, aí conversamos um pouco. Acabou o culto, conversamos um pouco, comi uma pizza, algumas pizzas. Fui para a casa da pastora e do pastor, um casal de pastores, bem, um senhorzinho e uma senhora. Você orou por mim? Orei por ela. O manto eu fiquei de desenrolar outro dia, porque outro eu precisava dia, porque ter esses... Não, vou falar para você como é que foi. Veio o pessoal para orar, eu falei para ela, eu oro por último, porque eu preciso orar com você para falar com você. Aí ela ficou esperando, eu orei por todo mundo. Aí sabe aquela fila de gente? Deus abençoe. Vai, Deus abençoe esse também. Aí vai, pastor, tem alguma coisa? Eu falei, não tem nada não, vai lá. Aí eu fui orando, aí por ela eu chamei ela, coloquei a mão na cabeça dela. Aí eu falei, fecha o olho e faz assim, filho. Ó. Aí ela fechou o olho, fiz assim, eu coloquei a mão na cabeça dela. Aí ela tava de olho fechado, eu podia olhar, né? Eu olhei, falei, Jesus, é minha esposa. Aí coloquei a mão na cabeça dela, da boca pra fora eu ficava orando aqui. Senhor, abençoe ela, a mãe, o pai, periquito, papagaio, o cachorro, se ela tiver. E aqui dentro dizia, Deus é minha esposa. Eu tô esperando faz 5 anos, líder dos jovens, canta na igreja, falei, não, é minha esposa. E aí ela ficava assim, amém, assim seja. Eu dizia, seja mesmo, e já tá feito. Aí eu orei por ela, fui embora. No outro dia, na hora do almoço. Aí no outro dia... E assim, nos dias seguintes, próximos, a gente teria um evento de jovens. E a gente não tinha definido ainda quem ia pregar. E a mãe falou assim, chegou em casa e minha mãe falou assim, primeiro que assim, quando ele chegou na porta da igreja, que ele desceu, vocês estavam de ônibus. Vocês eram de ônibus, com o pessoal da igreja. Aí ele chegou na porta da igreja, e aí a minha prima, na verdade, me cutucou e falou assim, aquele lá que é o pastor de Cuiabá. E ele tava de costa. E aí, a hora que ela falou isso, que eu olhei pra ele, gente, mas deu um frio na barriga. Eu arrepiei inteira, ainda comentei. Falei, gente, olha, tem alguma Esse coisa cara de deve Deus ter aí muita mesmo. unção mesmo, hein? Eu senti a unção só de olhar ele pelas costas. Foi. Ó.
E aí, no dia seguinte, minha mãe conversando, por que você não chama ele? Aproveita que ele tá aqui esses dias, né, para ministrar no evento que a gente teria dos jovens. Aí eu fui na casa da pastora, que ele estava hospedado, para convidar ele para ministrar. E aí ele chegou lá, né, eu convidei, ele aceitou e tudo. Aí ele já puxou uma conversa, né? Vocês não tomam tereré? Eu falei, gente, ninguém nessa cidade... Eu não tinha levado meu tereré. Eu falei, gente, ninguém nessa cidade toma tereré. Ela disse, tereré? Eu amo tereré. Eu falei, Jesus, e ela ainda toma tereré. Eu falei, sério, mano, você toma tereré? Ela falou, nossa, noi tereré? Amo tereré. Eu falei, nossa, que bênção. Ela disse, você não quer ir almoçar em casa? Não foi esse mesmo dia? Lanchar. Você não quer ir comer um lanche lá em casa? Aí nós vamos tomar tereré e conversar um pouco sobre como vai ser o evento. Eu digo, de Deus, gente. E lanchar, tomar tereré, falar do culto? Bora. E, gente, ó, ela preparou um tereré, foi comprar as coisas, eu já achei estranho. Eu falei, tá. Aí ela falou, então, vamos lá, tem que comprar a bomba, tem que comprar o copo, a erva. Eu dizia, gente, essa menina ama tereré e não tem tereré. Eu falei, tá bom, saímos pra comprar. Era conversa. Aí saímos pra comprar tereré. Aí compramos um copo de tereré, compramos bomba de tereré e tal. Lá na hora, eu preparei o tereré na casa dela. O pai dela, eita, pastor, vai tomar um tereré? Eu falei, vou, sua filha disse que ama tereré. E aí eu preparei o tereré. Eu sei que eu tomava uma rodada e ela dizia, minha vez. Eu dava o tereré pra ela, tomou tereré comigo o dia inteiro. Depois que eu casei, ela nunca mais tomou uma gotada de tereré. Conversa. Não, eu tomo. Quando tá com bastante limão. Conversa. Só falou que gostava de tereré pra puxar assunto. E aí a gente conversou e tudo. E aí conta aí a hora que você falou, não, eu quero conversar com você. Verdade. Na verdade, sim, tava o pai dela, a mãe dela lá. Aí eu tava hospedado, não lembro na onde que era, que tinha o tal do MSN lá, né? Eu fui falar pra ela no MSN. Aí eu conversei com ela, falei pra ela assim, preciso te falar uma coisa. Ela falou, fala. Eu falei, tá, vou ser bem direto, porque eu sou de Cuiabá, sai daqui, logo eu vou embora, e pode ser que eu nunca mais te veja. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tenho um propósito com Deus. Antes de eu vir pra cá, eu tava num propósito de oração. Eu não sei como é que tá você. E o dia que eu orei por você, Deus falou algo no meu coração, e eu quero saber se ele falou no teu também. Ela disse, pode falar. Eu disse, Deus falou algo no meu coração e eu quero te fazer uma pergunta. Ela falou o quê? Eu falei, eu não quero pedir para você ficar comigo, não sou assim. Não vou te pedir namoro, porque eu não tenho tempo para isso. Eu quero saber uma coisa. Você quer casar comigo? Ela mandou, quero. Eu digo, é doida. Porque assim, não pediu nenhum tempo para pensar. Quer casar comigo? Ela disse, quero. Eu falei, eu tenho uma agenda em Jacareí. Eu vou ficar 21 dias em Jacareí pregando. E aí depois eu volto em Araçatuba, cumpro mais algumas agendas e vou embora para Cuiabá. Ela disse, pastor, vai para Jacareí pregar. Enquanto você fica esses dias pregando, eu e minha mãe preparo o casamento. Quando você chegar aqui, a gente casa. Eu digo, é maluca, quem aceita casar assim? E aí eu sei que eu fui para Jacareí pregar e elas ficaram preparando o casamento. Eu cheguei. Você ficou 21 dias lá, nesse período, eu e minha mãe correndo atrás de tudo, né? Porque, assim, seria muito rápido, né? Nós fizemos um propósito de orar 40 dias, e aí, ao final desses 40 dias, a gente marcaria a data para o mais próximo que tivesse, no cartório e tudo, né? E aí, de quando a gente se conheceu até o dia do casamento, foram 3 meses só. E aí, enquanto ele ficou lá, eu e minha mãe já correndo atrás, já vendo o preço das coisas e vendo lugar, né? E eu fui bem sincero com ela. Eu falei pra ela, olha, eu tenho pra te oferecer nada. É só fé. Eu não tenho uma bicicleta pra te oferecer. Ela disse, eu topo. Sempre falei pra Deus que eu queria alguém pra construir junto. Eu falei, a bicha é maluca mesmo. E Deus tem sido bom demais, gente. Casamos. Eu sei que Deus preparou tudo. Alguns pastores da cidade ajudaram. A mãe dela e o pai dela disseram, olha, vocês podem morar naquela casa, que tinha uma casa de aluguel, ela pode morar lá, arrumar a casa. Depois de um tempo, mandaram nós embora. O pastor pediu pra gente vir para Cuiabá para abrir uma igreja. Isso é
é coisa para um outro testemunho. Eu sei que casamos, ganhamos lua de mel e tudo, né? Ganhamos muita coisa, assim. A gente. Tudo, até. Deus nos surpreendeu, na verdade, assim. Tudo que a gente ia ver, foi ver um bolo artificial para ficar de decoração na mesa. Chegou lá, a mulher. Vou resumir, assim, né? A mulher, olha, depois da gente conversar e tudo, ela falou: não, eu não vou cobrar. Eu quero abençoar vocês, só me passa o endereço de onde vai ser essa não pode resumir, não. Isso aí deixa eu te falar, bem rapidinho. A gente tá com... Geralmente o tempo é 10, 15 minutos só. Já foi quantos? Tá escuro aí? Eita. Nossa, já passei do tempo. Tá bom, ó. Nem nada. Ó, ela chegava no lugar... Aí ela começava a falar, eu vou casar, tal. Aí a mãe dela apelava, né, com a proprietária. Ela falando com a mulher pra ver o bolo. Aí a mulher, então, depende como é que vai ser o bolo e não sei o que lá. A mãe dela falava assim, ela vai casar com um pastor. O menino não tem pai. Mataram a mãe dele. Ele vive pela fé, pregando a palavra na rua, na praça. A mulher começava a chorar e dizia, eu não vou cobrar do menino desse, não. Pode escolher o que você quiser e eu vou dar. Aí ela, em outro lugar, a mãe dela falava a mesma coisa. Eu sei que nós ganhamos tudo. Deus foi bom. É por isso que eu comecei lendo esse texto. Todas as coisas cooperam para o bem. Tudo. Deus cuidou de tudo. Voltamos da lua de mel, descobrimos que ela estava grávida, depois de um tempinho. Depois de 6 meses. Ele está resumindo demais, irmãos. Ele 6 conta meses. as coisas parecendo que foi assim, Fala, um gente. dia atrás do outro. Tá, Parece mas é que só eu voltei grávida da lua de mel. Não, eu não voltei. Só pra gente ganhar tempo para conseguir falar essa parte. Depois de 6 meses de casado, que a gente já estava morando aqui em Cuiabá, ele já estava pastoreando uma igreja. A gente já estava aqui? Já. Porque eu não lembrava dessa parte. Aí eu engravidei e aí eu perdi bem no comecinho da gestação. Nós fomos no médico e aí o diagnóstico que o médico nos passou, olha, você tem um problema, todas as vezes que você engravidar com esse problema que você tem, não vai segurar para você... A possibilidade de vocês serem pais um dia é muito difícil, tem que fazer um tratamento, e esse tratamento não é uma garantia de que você vai poder engravidar um dia. Resumindo, o médico quase tirou todas as nossas expectativas de ter filhos, mas eu sempre orei a Deus e eu sabia que eu teria um casal de filhos. Eu sempre falei isso para todo mundo. Quando eu conheci ela, eu vou ter um casal. Deus já ministrou isso no meu coração. Aí eu chego no médico e me disse, você perdeu a criança e olha, tem que fazer um tratamento. Gente, a gente vendia o almoço para pagar a janta naquele período. E tem que fazer um tratamento de gente, não tem como fazer tratamento. Ele disse, olha, é bem difícil. Essa aqui, mas chorava e não deixava nem o médico falar. E chorou, e foi para casa chorando. Eu sei que eu entrei para ela pro quarto e peguei na mão dela e disse, você consegue orar? Aí ela só chorava, não. Eu digo, então, eu vou orar por nós dois. Aí eu peguei a mão dela e orei em voz alta. Eu disse, Deus, o Senhor sabe a vontade que eu tenho de ser pai. O Senhor já havia ministrado no meu coração que eu seria pai de um casal. O Senhor já falou ao coração dela também. Ela tem muita vontade de ter filhos. E o médico disse que a gente não pode. O diagnóstico do médico é esse. Mas, Senhor, eu sei que a última palavra é do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem. Eu não sei no que isso vai cooperar, mas alguma coisa o Senhor vai fazer. E enquanto eu estava orando, eu dizia, Deus, eu quero deixar bem claro para o Senhor ouvir, para os anjos ouvir. E se tiver algum demônio aqui por perto, eles vão ouvir. Eu quero dizer para o Senhor, com filho ou sem filho, eu vou morrer dando glória ao teu nome. Quando eu falei essa frase, eu vou morrer dando glória ao teu nome, Deus ministrou no meu coração. Coloca a mão na barriga da tua esposa agora e eu curo ela. Lembra disso? Eu disse para ela na oração, Deus acabou de falar comigo. Coloquei a mão na barriga dela e disse, você está curada agora em nome de Jesus. 2 meses depois, eu estava grávida. Ela estava grávida da nossa filha Ana Clara, depois veio o Davi, e era para vir mais uns 4, aí ela não quis não. Ou seja, Deus é bom. Deus é bom. Nós começamos o texto falando todas as coisas cooperam para o bem. Hoje, nós somos pastores da IBN Cochipó. Temos 13 anos de casado. 13 anos de casado. Já Deus tem acrescentado muito na nossa vida. Temos servido a Cristo na igreja, em outras igrejas, dando suporte, abençoando. E Deus tem feito muito. E hoje a gente olha para trás e vê o quanto Deus tem cuidado. E que realmente, literalmente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Deus é bom. Eu não sei em que momento da vida. Eu sei que eu estou pregando aqui, nós estamos falando da nossa história. Pode ser que você que está enfrentando uma separação, está enfrentando um problema de perca, eu não sei o quê. Mas eu sei que você está vendo a sua situação hoje, aí me vê contando hoje a minha situação e entenda, Deus pode mudar qualquer realidade. A última palavra é de Deus. Eu respeito muito o diagnóstico do médico, eu respeito muito a medicina, a ciência, eu respeito muito, mas eu também sei que a última palavra vem de Deus. E todas as coisas cooperam para o bem. Quer terminar com uma palavra para abençoar a vida de quem nos assiste? Bom, eu quero dizer que, para você que está aí assistindo esse vídeo, que você tenha fé, creia, acredite, porque Deus pode todas as coisas. Nós servimos a um Deus do impossível. Aquilo que para nós, em algumas áreas, é limitado, a gente não consegue fazer, é impossível, para Deus não é. Então, creia, tenha fé, não desista e entregue tudo nas mãos do Senhor, porque às vezes a gente entrega algumas áreas da nossa vida para o Senhor e em outras a gente fica tentando ter o controle. Entrega tudo e descansa, que Deus faz. Perca o controle, deixa Deus ter o controle. Todas as coisas, eu repito, todas as coisas cooperam para o bem. Em o nome de Jesus. Deus abençoe tua vida, tua casa e a tua família. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Em o nome de Jesus. Amém. Misericórdia, uma pregação. 25